Olá, povo abençoado, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou passando aqui para falar uma palavra para você despertar o seu coração, despertar a sua mente, que você cresça na palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus, que você busca orientação aqui dentro da palavra de Deus. Eu queria ler aqui um versículo que se encontra em 1 João, 1 João capítulo 3, versículo 18. Meus filhos, não ame de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A gente, às vezes, começamos a querer ter um amor de troca, um amor de benefício, troca de valores, mas isto não leva a lugar nenhum. Pode até chegar um certo tempo prevalecer, mas não vai conseguir por causa que não está identificado e não tem base dentro da palavra de Deus. Eu estou passando aqui, às vezes, para tirar uns versículos e falar algo para você se despertar, para você buscar melhorias na sua vida, dentro do seu casamento, nos seus filhos, que possamos buscar aquilo que é melhor para a sua vida. Estou aqui falando aqui qual é o propósito de um casamento, baseado dentro da palavra de Deus. Quando falamos sobre casamento, certamente começamos pelo amor, pela convivência, pelos sonhos, pela construção da família, pela companhia, para casa, pelos filhos, pelo futuro, né? Mas a Bíblia começa antes disso. O casamento começou lá no Jardim do Éden. Às vezes as pessoas pensam que um casamento é um contrato de papel. O casamento é uma aliança com Deus. Antes de se apresentar um casamento como uma experiência romântica, ela nos apresenta como uma realidade espiritual, antes de ser uma escolha afetiva. O casamento é uma vocação, antes de ser uma construção social, é uma instituição criada por Deus. O casamento não começa no cartório, não começou na cultura, não começou na tradição familiar, não começou no desejo humano de não ficar sozinho. O casamento começou em Deus. É por isto, para entender o casamento, precisamos voltar aos princípios. Disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai vós, e enchei a terra, e sujeitai e dominai. É gênero 1, do 26 ao 28, esse texto. É uma base mais profunda de toda a teologia bíblica, né, sobre o casamento familiar, né, identificado a vocação, é uma missão da nossa vida. Aqui estamos falando sobre o casamento, que o casamento é algo para frutificar, multiplicar as pessoas na terra.
Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e abençoou essas união, entrega a ele uma missão: refletir, frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e conversar. Essa pontuação do casamento bíblico não é apenas uma relação entre duas pessoas, é uma aliança diante de Deus para cumprir um propósito muito mais que nós imaginamos. O casamento é nascido antes da queda, né? É importante perceber algo: o casamento aparece em Gênesis 2, né? Antes da entrada do pecado no mundo. Isso significa que o casamento não é uma solução humana para a sociedade causada por o pecado. Ela é a parte do plano original de Deus para a criação. E disse o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só. Faça-lhe uma ajuntadora idônea para ele. É Gênesis 2:18. Aqui significa idônea, é auxílio, socorro. Lá em Salmo 124:8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, o casamento desde o princípio carrega a ideia da parceria, correspondência, missão, caminhada, unidade diante de Deus. O casamento existe para refletir a imagem de Deus. Oh, glória a Deus, né? A primeira grande verdade sobre o casamento está em Gênesis 1. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. O Senhor fez o ser humano, foi criado para representar Deus na criação, que está em Gênesis 1:27. O homem e a mulher os criou. O homem e a mulher junto carrega uma dimensão do testemunho da imagem de Deus na terra. Não porque Deus seja masculino, né, ou feminino em sentido físico, mas porque a comunhão, a aliança, o amor, a fidelidade, completude e a unidade revela algo do caráter do Criador. Quando o marido ama com fidelidade, quando uma esposa responde com honra, quando ambos se perdoa, se serve, amadurece, representa em aliança. O mundo enxerga uma pequena parábola vinda do amor de Deus. O casamento cristão deve ser uma imagem vivida de que o amor de Deus não é descartável. No primeiro conflito familiar, né? Por isso, Paulo conecta o casamento a um evangélico. Em Efésios 5:25, a vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Oh, glória a Deus! É um amor profundo, né? Que Deus tem conosco, né? O amor é um sacrificial, intencional, doador.
não é apenas transação, não é apenas emoção, não é apenas afeição romântico, é o amor de entrega. O nosso amor de um casal com o outro, nós temos que se entregar de tudo, nós temos que se entregar de coração, de alma, nós temos que ser verdadeiro. O casamento cristão não é sustentado apenas pelo amor que sente, ele é sustentado pelo servir, perdoar, amadurecer e doar. Paulo continua dizendo, em Efésios 5,32, grande é este ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Na Bíblia, o ministério não é algo impossível de entender, mas é algo que estava escondido e foi revelado por Deus. Ou seja, o casamento aponta para uma revelação maior. É Cristo, que é a igreja. O marido não é chamado a ser um tirinanto. Ele é chamado a amar como Cristo amou a igreja. A esposa não é chamada a ser diminuída. Ela é chamada a viver uma aliança de honra. Resposta parecida, emissão. Os dois não são chamados a disputar poder, a disputar cargo dentro de casa, quem manda, quem não manda, quem faz, quem não faz. Mas é para revelar a Cristo. O casamento existe para viver uma aliança, não apenas um contrato, né? Mas hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos, tem muitos casais aí, pessoas que não têm conhecimento dentro da palavra de Deus, que faz contrato com a esposa, contrato com o esposo, mas você vê que não é um casamento que não tem base dentro da Bíblia. Se nós formos, não é casamento, é um contrato de um homem e de uma mulher. Hoje muitos entregam o casamento como um contrato, né? Permanecer enquanto você me satisfaz, eu continuo enquanto você me correspondente, eu fico enquanto minhas expectativas estão sendo atendidas. Mas na Bíblia o casamento é mais que um contrato, é uma aliança com Deus. Oh, glória a Deus! Nós temos que se entregar, nós temos que viver para nossas esposas, nós temos que entender a fraqueza da nossa esposa nos momentos difíceis, aqueles momentos que elas estão mais frágeis, no momento que elas estão mais angustiadas. Nós temos que respeitar, nós temos que dar um limite para ela, saber ouvir, saber falar. Que há pessoas, mulheres, que abrem a boca sem sabedoria, que falam o que vem na mente, não pensam nas consequências que pode causar na fala. Porque a palavra, ela tem um poder natural para trazer consequência na vida da pessoa. Feridas, mágoas. Tem pessoas que hoje em dia têm mágoa por causa de umas certas palavras. Em Malaquias, Deus confronta a infidelidade conjugal, dizendo, em Malaquias 2,14, o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, como qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. É uma aliança. Deus está falando conosco. Oh, glória a Deus, amado. A aliança fala de impacto, compromisso, gerando frutos, estabilidade diante de Deus. Isto muda tudo. Contrato é baseado em interesse. A aliança é baseada em fidelidade. O contrato pergunta o que eu ganho. A aliança pergunta o que Deus está formando em nós.
Contrato termina quando o desvejo enfraquece. A aliança permanece porque Deus é testemunho. Isto não significa a tolerar abuso, violência, traição, continua ou destruição emocional em uma falsa espiritualidade. A Bíblia nunca santifica a opressão, mas significa que no plano original de Deus, o casamento não foi desenhado para ser descartável. Hoje em dia tem muitos casamentos sendo descartáveis. As pessoas casam, daqui uns 5, 6 anos, se separa, termina sem motivo, sem nada, dá aquela frieza na relação, não tem respeito, não tem diálogo, um casamento preparado por Deus, um casamento que os pais aceitavam, gosto dos pais, dos dois lados, e o casamento se esfriou, por quê? Não se alimentou. Coloca Cristo dentro do seu casamento, que você vai ver a mudança que vai ser outra convivência, vai ser outra forma de se expressar, de falar, o respeito. Jesus reafirma isto em Mateus. Vamos lá, na palavra de Deus. Mateus 19:6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É o que eu acabei de falar. Quando você casa com uma pessoa que é algo de Deus, coisa de Deus, jamais ninguém tem esse poder de acabar. Nem o inimigo ele tem um poder grande, mas ele não tem esse poder de separar aquilo que Deus ajuntou. Ajuntou aponta para que uma união feita por Deus, não apenas por decisões humanas. O casamento envolve duas vontades humanas, mas também uma realidade espiritual diante do Senhor. É por isso que o casamento não é apenas morar junto, não é apenas dividir conta, não é apenas criar filhos, não é apenas ter uma história comum. Casamento é uma aliança diante de Deus. Muitas pessoas estão confundindo o casamento. Muitas pessoas estão acabando com o seu casamento porque não coloca Cristo dentro do seu casamento. O casamento existe para formar uma só carne. Deus criou a mulher. Em Gênesis 2:24, portanto, deixai um homem o seu pai e a sua mulher, a sua mãe, e apegai-se a ela, a sua mulher, e serão ambos uma carne. A palavra apegar-se significa unir, se colocar, se aderir. Ferramenta é na nossa bênção, na nossa vida. É uma palavra forte, ela é uma descreve, como se descrever uma vírgula profunda. Permanecer é uma ligação de uma aliança. A expressão uma só carne aponta para uma unidade, uma pessoa só. O casamento é uma pessoa só, mas se transforma em duas. Quando uma cair, a outra levanta. Quando uma enfraquecer, a outra levanta. Quando uma está sem voz para falar, a outra fala. Mas, em primeiro lugar, dentro da casa, o homem é a cabeça da casa. Está conectado dentro da Bíblia. A igreja, Cristo é a cabeça. Nós somos membros da igreja de Cristo. O casamento não é apenas a proximidade física, é uma unidade de vida. O casamento bíblico exige menos endereço, exige mais interação de propósito. Duas pessoas podem dividir uma casa e ainda viver separada por dentro.
pode ter filhos junto, mas não caminhar na espiritualidade junto. Não pode ter planos com Deus. Tem muitos casais hoje que casam com a esposa para ter para morar nesse país. Eu já vi uma pessoa estrangeira casou com uma pessoa de fora para ela morar naquele país. Teve filho. Aonde que está a aliança com Deus, um casamento desse? Esse casamento ele pode até viver, mas não é um casamento, é um contrato. Porque um casamento é a aliança com Deus. Eu já vi falar que pessoas casaram com aquela pessoa porque era bem estabilizada na vida, que era bem de vida, mas não tem aquele amor, não é uma aliança com Deus, não é algo que foi Deus que permitiu. É por isso que hoje em dia muitos casamentos estão sendo destruídos, muitos divórcios, até deles que vivem casado há anos, mas é uma guerra dentro de casa, palavrões, não respeita, diminuição da uma do outro, desvaloriza a vida do outro, coloca a vida do outro como se fosse um pano sujo. Esse não é um casamento baseado dentro da Bíblia. Eu continuo aqui falando, não desista, procura mudança. A verdadeira mudança é aquela mudança que vem de dentro para fora, que possa as outras pessoas ver como você mudou. E elas vão ver e perceber que foi Cristo que mudou, que nós não temos a capacidade de nós mudar nós mesmos. A realidade, nós não temos esse poder de transformar nós. Quem transforma nós por dentro é o Espírito Santo. Ele tem esse todo poder. Mas para nós buscar essa mudança, nós temos que se entregar. Nós temos que se entregar para Cristo, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que viver conforme a palavra de Deus nos ensina, dentro dos seus mandamentos. Os planos de Deus é mais profundo. Uma só carne, uma só propósito, uma só direção, debaixo do Senhor. É que eu acabei de falar. Quando Paulo cita em quando Paulo cita sobre o casamento lá em Efésios 5, lá em Gênesis 2, já está falando. Ele mostra que essa união aponta para Cristo, que é a igreja. Em Efésios 5:30 está escrito: porque somos membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. O casamento é algo baseado como se fosse o Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O homem, dentro da sua casa, ele é a cabeça. Não é para diminuir a sua esposa, desvalorizar. A esposa tem um poder muito grande dentro da sua casa. Mas é o diálogo, é a união, é a conversa. Cristo não ama a igreja de longe. Ele se une a ela. Ele se entrega por ela. Ele a purifica, sustenta e prepara. O casamento cristão deve anunciar essa mensagem, essa mesma verdade. O casamento existe para gerar vida. É a tendência para Deus. Deus disse em Gênesis 1:18: frutificai, multiplicai vós. O que significa frutificai? Produzir frutos, florescer, se tornar fecundo. Nós temos que multiplicar, que vem de Deus, santificai, aumentai, tornai, numerai, crescer em abundamente. Em Malaquia, aprofunda isto, Malaquia 2:15, e não fez ele somente um. É porque somente um ele buscava uma tendência para Deus.
Deus não busca apenas filhos. Filhos são bênção para crescer, para multiplicar. É uma formação. Deus está querendo formar, criar, multiplicar o ser humano. Isso significa um propósito dos filhos, não é apenas continuar um sobrenome na família. É que possamos ser filhos de Deus. Deus vai criando. Quanto nós vamos gerando os filhos, né, as pessoas vão sendo os filhos de Deus. Não é trazer alegria no lar. O propósito é de formar uma geração que conheça o Senhor. Lá em Provérbio 22, está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desvia dele. Essa é a nossa obrigação como pai. Ensinar o filho no caminho de Deus, para que quando ele crescer, não se desvia dele. É para ele. O nosso filho é do Senhor. Nós somos dele. Aqui nós queremos... existe uma passagem que está mais ou menos escrita assim: esta palavra que hoje te ordeno entrarão no teu coração, e as ensinai os teus filhos, delas falarás, assentai em tua casa e andando pelo caminho. O casamento é uma escola de discipulado geracional. Pais não são apenas provedores, são sacerdote do lar. Nós somos sacerdote do lar. Isso que a Bíblia fala. Mães não são apenas cuidadora, são formadora de destino do lar. Não é apenas um endereço em um ambiente espiritual. A mesa da sua casa pode ser um altar de ensino. Ensina o teu filho a andar no caminho de Deus. A rotina pode se tornar discipulado. A oração em família pode plantar memorial eterna na vida dos nossos filhos. Na maneira como o marido e a mulher se trata, ensina mais aos filhos do que muitos sermão. A maneira, a forma que nós tratamos a sua esposa, os nossos filhos aprendem mais que você fazer um sermão duro, um sermão cheio de crítica. Há momentos que nós temos que chegar, mas há momentos que nós temos que mudar nossas atitudes para os nossos filhos ver. Mas esse princípio também alcança casais que não têm filhos biológicos. O casamento continua chamando a gerar vida. O casamento é feito para gerar. Há casais que geram filhos naturais. Há casais que geram filhos espirituais. Há casais que discipula jovens, acolhe pessoa, abre a casa, aconselha, se entrega, levanta as tendências espiritual para Deus. O princípio é permanecer. O casamento no reino não é estéril. Várias passagens bíblicas, hoje em dia, muitas mulheres estéreis geraram filhos. Por quê? Elas buscaram, se entregaram para Deus de verdade, foram justas. No caminho, há feridas que elas passaram, a dor, mas conseguiram ser mãe. O casamento existe para conversar debaixo do governo de Deus. Em Gênesis 1:28, Deus também disse: sujeitai
e dominai. Palavra significa dominai, é que fala de exercer domínio, governo e autoridade. Já a ideia de sujeitar está relacionada ao verbo que pode iniciar, colocar em ordem, administrar, exercer responsabilidade sobre algo. Mas precisamos entender isto corretamente. A Bíblia é o governo, não é absoluto autoridade, não é uma opressão, é uma liderança, é um controle. O governo dado por Deus não ao homem e à mulher, era uma forma que Deus administra a nossa vida. Deus coloca na nossa vida. Administrar é a criação debaixo da autoridade do Criador. Isto se aplica ao casamento. A nossa vida diante de uma só carne é a obediência dentro do nosso casamento. Um casal foi chamado para governar a casa. Os lugares, os filhos, as decisões, os afetos, as prioridades e a missão é debaixo do Senhor, é de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador. Um casamento sem Cristo tenta governar a força pelo orgulho, pelo silêncio, pela manipulação, pelo medo ou pela imposição. Há casamentos muito assim, que são governados por coisas diabólicas, coisas sem sentido. É o contrato, do interesse, da aparência, do que vai lucrar. Muitos casamentos são assim hoje. Existe, a gente fica chateado, mas é real. Muitos casamentos hoje em dia são casais que vivem por um cargo, pelo trabalho bom, por estar aí apresentando um programa na TV, por se expressar bem, por falar bem. A família aceita casar, mas não é um casamento baseado dentro da Bíblia. Mas um casamento debaixo de Cristo aprende a ser governado pelo serviço, pela sabedoria, pelo amor, pela verdade, pela obediência. Em Romanos 5,17 está escrito assim: porque se pela ofensa de uma só a morte reino, por este muito mais do que receberei a abundância da graça do Senhor. A graça do dom da justiça reinarão em vida por uma só, que é Cristo. Isso significa que o governo do lar não começa na temperança do marido, na força da esposa ou na capacidade financeira, em valores. Eu tenho, eu mando, eu faço, eu trato minha esposa assim, desse jeito, porque eu sou bem na área financeira. Ela casou comigo, eu já sou rico, sou bem estabilizado. O casal começa em Cristo. Um casamento governado por Jesus tem outras atomoféria. O perdão vence o orgulho, a verdade vence a mentira, a oração vence a frieza. Nós acabamos de falar. Hoje em dia muitos casamentos estão frios. Não tem vontade de ter relação, não tem vontade de estar próximo do outro, não tem um tempo para sentar no sofá, assistir um filme, não tem um tempo para comer uma pizza junto. Onde é que está o amor desse casamento? A palavra vence a confusão. A presença de Deus vence os cães. O inimigo está aí querendo destruir os casamentos. Há anjos de demônios fruta num ser humano para destruir casamento. A essência de um casamento é uma aliança, é um compromisso,
uma promessa de amor futuro. O casamento existe para santificar o coração. Muita gente entra num casamento querendo apenas ser feliz. É por isso que se acaba. Não dura 5 anos. É real. Nós estamos vivendo no mundo real. O que eu estou falando aqui é real. Não é algo criado cheio de fantasia para encher a sua mente aí, para você ficar triste, mas é real. O mundo que nós estamos vivendo é isso que eu estou falando. Muitos casamentos estão assim, caído, fraco, doente, podre, por causa que não coloca Cristo dentro do seu casamento. Mas Deus também usa o casamento para nos tornar santo. O casamento revela, coisas que existem dentro de nós. O egoísmo escondido, a impaciência, as feridas, a imaturidade, o medo, o controle, a vaidade, a expectativa de ver algo melhor. Antes do casamento, as pessoas podem pensar que muitos paciente, muito generoso, muito espiritual, depois descobre que aquela pessoa não é aquilo. Por quê? Não colocou Cristo dentro do seu casamento. Estuda a pessoa, estuda a sua mulher, estuda o seu esposo, esse futuro seu esposo. Pode ser que sem aí o velho homem pode se tornar de novo. É por isso que um casamento é uma ferramenta poderosa da santificação. Está em Efésios 5, do 25 ao 26. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificação. A palavra santificar está ligada a separar, consagrar, tornar santo. Cristo ama a igreja para santificar, e o casamento cristão, com reflexo dessa relação, também se torna um lugar onde Deus trata o caráter. Deus trata o caráter. O casamento não é revelar apenas quem você ama, ele revela quem você é. Revela como você reage quando é constrangido, revela como você fala quando está cansado, revela como você lidar diante das vidas na área financeira, no tempo, no perdão, na responsabilidade. Revela se você quer servir ou apenas ser servido. É por isso que o casamento não é apenas um lugar de prazer, e também um lugar de formação. Deus usa a aliança para nos amadurecer. É real. O casamento amadurece, o casamento transforma homem, o casamento transforma mulher. Pode ser que aquela homem era imaturo, brincalhão, leva tudo na brincadeira, leva tudo não se entrega para sua esposa. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo precisa sentir. A intenção não é apenas um gesto bonito, é uma forma de comunhão espiritual, como aquele que carrega a cruz e o contexto da dor. A resistência espiritual deve fazer a igreja valorizar mais, discipular. Há momentos na nossa vida de crise, mas um pouco de transformação. Muda a rotina familiar. Os problemas nem sempre é fácil. Mas temos que ter um jeito. Muitas vezes a falta de hábito, as pessoas não mudam. Intencionalidade, orientação, perseverança, madura,
caráter, a atitude. Nós temos que mudar. Nós precisamos começar com a prática, em oração. Não é fácil, mas nós temos que ter esse domínio dentro de nossa casa. Orar junto. Ora com essa esposa, com seus filhos. Agradece pela comida, agradece pelo dia. Poucas pessoas hoje em dia fazem isso dentro do seu casamento. É por isso que está tendo hoje em dia muitos divórcios dentro das igrejas. Pessoas se acabando com seus casamentos. Não tem um respeito, não tem um diálogo, não busca uma convivência de verdade, não se entrega de verdade, não muda. As pessoas ficam caídas, sem força. Às vezes tem pessoa que vai até para aquele lugarzinho lá, Lodebar, e quer ficar lá. Quer viver naquela vida lá de Lodebar. Não procura mudança dentro do seu casamento. Não procura ler a palavra de Deus. Um casamento com tantos conflitos, com tanta briga, há algo de errado. Vamos colocar Cristo dentro, vamos repreender essa seta, não é de Deus. Algo que Deus criou, ele não criou conflito. Onde é que estão os frutos do Espírito Santo? Que é o amor, a longanimidade, domínio próprio. Você tem domínio próprio em você? Você se controla nas suas emoções quando vai falar com seu esposo, com sua esposa? Fala para mim. Você tem essa sabedoria, esse respeito? A vida de uma pessoa sem que ela tenha culpa direta. Existe ferida que nasce em ambiente, uma confusão. Uma palavra gera uma ferida e a pessoa cresce com aquela ferida o resto da vida, por causa que você não teve sabedoria de falar. Existe ferida que nasce em momentos que nos quais a pessoa nem tenha maturidade para falar e entender. Estava conectada, aflita, nervosa, falou algo e maltratou seu esposo ou a sua esposa. Onde é que está a única carne só? Existe marca que não começaram por uma discussão rápida, uma simples coisa e feriu aquela pessoa. A pessoa carrega até hoje. Às vezes alguém que deveria nos carregar com segurança, não deixar nos cair, às vezes alguém que deveria proteger, acabou nos ferindo. É real. Aquela esposo seu que era para te cuidar, te proteger, está te ferindo, está te diminuindo, está acabando com a sua vida, desvalorizando o que Deus criou, que você é o homem. Às vezes alguém que deveria proteger acabou te ferindo. É o que acontece hoje em dia. Fato não, é real. Às vezes a pressa, o medo, a instabilidade ou a imaturidade de outras pessoas produziram marca profunda dentro do seu casamento. Certas pessoas hoje em dia, quando elas começam a casar, estão namorando, que ela vai se... com aquela alegria que vai casar com aquele homem e começa a desabafar com sua melhor amiga, ela começa a colocar uma pedra, né, entre você e o seu futuro esposo. Ah, ele é assim, ele é assim, ele tem essas atitudes. Mas busca Deus, que Deus te responde. Deus pode transformar ele, Deus pode mudar. Deus tem esse poder. Deus pode tratar, arrancar as escamas dos olhos. Desperta. Amadurece. Busca em Deus. Mas
o mesmo quando a queda não foi a nossa culpa, as consequências parecem ficar conosco. Às vezes as causas das palavras duras, as críticas, as humilhações, fica em nossa mente, né? Tem pessoa que ela tem as mentes fracas, se libertar daquelas palavras. A queda não apagou a nossa origem, mas alterou a nossa rotina. Ela muda. Não removeu o nosso caráter, mas afetou a nossa maneira de viver. Afeta. Às vezes a pessoa faz algo que afeta a vida do outro. Não tirou a nossa história, mas feriu a nossa identidade. Às vezes tem palavra que fere a nossa identidade. Às vezes tem palavras que machuca mais do que um tapa no rosto. Saiba ouvir, saiba falar, se controla. Deixa os frutos do Espírito Santo te dominar. Deixa os frutos do Espírito Santo estar dentro do seu coração. Seja cheia do Espírito Santo. Lê a palavra de Deus, medita, guarde e permanece nela. Ouvir é fácil, permanecer é mais importante. Você tem que ouvir, tem que guardar, mas tem que permanecer na palavra. Muitas pessoas hoje em dia não querem viver em Lodebar. O Lodebar é fácil. Hoje em dia tem casais que trocam um casal com outro, leva a sua esposa para um ambiente desagradável, chega lá, outras pessoas não respeitam. Valoriza a sua esposa, não leva a sua esposa para Lodebar, não. Procura um ambiente familiar. Procura levar sua esposa no ambiente que ela seja valorizada, que ela seja respeitada. Leva sua esposa num lugar que as pessoas não respeitam nem você e nem sua esposa. Andai com pessoa que te respeita, tua esposa, teus filhos, respeita a ti. As pessoas hoje em dia ficam presas nesse sistema, que sistema ensina os casamentos como se fosse um contrato e esquece que o casamento é uma aliança com Deus. Fica vivendo por interesse, pelo dinheiro, pela oportunidade, mas não vive. Vive pela aparência. Vou casar com aquela mulher porque ela é muito bonita. Mas onde é que está o amor? Aonde é que está o respeito? A pessoa que tem promessa de Deus, ela vive mais. Ela tem um chamado para viver mais. Ela tem valor. Ela se sente valorizada. Tem identidade que Deus mais se enxerga pela lente. Abençoado. Tem história como Jesus, mas passou tanto tempo em Lodebar, que eu acabei. Muitas pessoas têm história linda com Jesus, mas saiu e foi para Lodebar e não quer voltar mais. Se acostumou com as coisas do mundo, se acostumou com a prostituição, se acostumou com o mal, não tem força para voltar. Ele está se alegrando a carne. A visão do canal aqui é que você se entrega para Jesus. Que você viva um casamento baseado dentro da palavra de Deus. Porque muitas vezes Lodebar, né?
vai te dar uma vida financeira boa. Lodebar vai te levar para as melhores festas. Lodebar vai te ensinar a você andar com as melhores pessoas de aparências, pessoas com valores. Lodebar vai te informar que você vai estar alegre, feliz, mas é uma alegria com tempo determinado. É uma alegria que você possa viver por fora, ou você possa viver por dentro, em Lodebar. Mas quando você enxergar o mundo de outra visão, você vai enxergar que o mundo é outra patamar diferente, você vai começar a sentir um vazio de dentro do seu coração. É como se você vai ver algo que está dentro de você, preso, com aquela angústia, querendo buscar uma mudança. E você está sem força para buscar essa mudança de dentro do seu casamento. Que esse casamento seja cheio de amor, seja cheio de respeito, de valorização. Você vai ver a mudança na sua vida. Pode ser que você está com esse casal só por causa do sexo. Uma linda mulher, com um corpo lindo. Ou você está vendo um homem aí forte, musculoso, um corpo sarado. Mas é um casamento que se vive em Lodebar. Lodebar, ele traz muitas feridas, decepção. Você fica oprimida, sentindo sem valor. Mas há algo que eu vim aqui para te falar, busque a Cristo. Coloque Cristo dentro do seu casamento. Coloque Cristo sendo prioridade na sua vida. Há momento que a alma diz, ninguém lembra de mim. Há momentos que o coração pensa, já passou do tempo. Existe, tem oportunidade de mudar essa história do seu casamento. Restaura o seu casamento. O seu casamento está frio, sem amor. Um casamento seco. Um casamento podre, doente. A esperança está em Cristo. Há momento que a sua mente está repleta. Eu não sou mais quem poderia isso. Não forma coisas que não vai te levar. Você pensa que aquilo que está perdido na sua vida. Você pensa que não tem mais jeito. Você quer desistir. Você acha que não quer uma mudança nesse homem. Você não vê mais um caminho que ele possa mudar, que ele possa ser um homem, o seu esposo, amoroso, que te respeita, que te valoriza, que te leva no parque, que te paga a academia, que te leva no salão cabeleireiro, na estética. Nós fomos salvos porque nós não temos mérito suficiente. Nós temos que buscar em Cristo esse poder. Não fomos chamados porque nossa história era limpa. Não. A Bíblia fala que todos pecaram, todos erraram. Mas só Jesus pode transformar esse casamento numa aliança com Deus. Essa aliança aqui é uma aliança com Deus. É um propósito. É uma família construída por Deus. A graça, Deus achou graça em nós para
nós ser fiel a Deus, para nós ser um transformador, para nós ser uma ferramenta, um canal de bênção na vida das pessoas. Não para desvalorizar você aí que está caidinha com o seu casamento aí. Você está aí sem saber o que fazer para mudar essa história do seu casamento. Você está vivendo uma guerra, uma tempestade. Você não tem mais um diálogo, vocês não assentam para conversar. Um almoça na mesa, outro no sofá, outro lá fora. Outro não almoça mais em casa, não dorme mais junto. Essa geração que está hoje em dia, muitas pessoas vivem casamentos. Um casa, um dorme na cama e outro no outro. Respeitando o meu espaço. Aonde é que está uma carne só? Um casa, um vive lá na casa dele e outro na casa. Aonde está uma carne só? Não existe, não tem base dentro da Bíblia isso. É coisas malignas, coisa satânica mesmo, que incluiu-se na mente de um ser humano, e as pessoas estão vivendo esse tipo de casamento. Mas eu te digo e profetizo, está repreendido essa seta do inimigo, em nome de Jesus, esse casamento. Não é de Deus. Deus não habita, não. Pode ser que você tenha os melhores filhos mais lindos, vocês conquistam algo materiais, mas é um casamento que não tem base dentro da Bíblia. Se você perdeu a sua esposa aí, luta por ela, valoriza a sua esposa. Tem paciência, peça perdão. Se entrega para ela, para sua esposa. Hoje em dia, você vê muitas igrejas falar pouco. Casais, abre um culto. Um domingo, num sábado, que todos os irmãos possam estar, falar do casamento, da convivência, ensinar. Abre um espaço para alguém contar alguma história que viveu, que possa transferir para outras pessoas que estão precisando. Pode ser que uma pessoa passou por um problema muito difícil dentro do seu casamento e orou e se consagrou e buscou a Deus e restaurou o casamento, possa servir, possa ser bênção para aquela pessoa que está passando pelo aquele mesmo problema, com aquela mesma história. As igrejas hoje em dia têm que abrir esse espaço. É necessário. É para a vida. É nós que somos a igreja. Às vezes as pessoas criam esses encontros de casais, a pessoa vai lá, fala, não dá uma oportunidade para o irmão citar, dar uma dica, falar algo que aconteceu na vida dele e Deus curou, e Deus transformou, e Deus renovou o casamento, e o casamento está uma benção. Pode ser que tem pessoas que estão vivendo o mesmo problema. Eu sei que nem toda a história é igual, mas algumas coisas vai bater. Às vezes as pessoas ficam colocando a culpa um no outro, é ele que não muda, é ele que não quer mudar, aí fica aquela discussão, daqui a pouco vira aquela guerra dentro de casa. Para com essas culpas. Se está errado, os dois são culpados. Peça perdão e vamos se acertar. Se entrega de verdade. Viva uma aliança com Deus. Às vezes a pessoa fica triste, demais, né? Mas a graça vai te chegar até você. Muitas pessoas ficam com vergonha, né? Demais, não tem vontade de pedir ajuda a ninguém, não pede uma oração, não se abre do que está passando com o seu casamento. Pode ser que essa mulher está até apanhando aí e vive um casamento de aparência. Não, se abre. Procura uma pessoa certa. Ora a Deus, eu sei que tem pessoas que não compensa você falar nenhuma vírgula para ela. Tem pessoas que é melhor você não falar nada, é engolir seco. Mas ora a Deus. Procura as pessoas que vai te ajudar. Há pessoas de Deus nesse mundo, há pessoas boas. Há pessoas que não conhecem Deus, tem um casamento abençoado. Há pessoas que não
não conhece a palavra de Deus e tem um casamento de respeito, de união, de entrega. Existe. E não são da igreja. São casamento de exemplo. E há casamento dentro das igrejas que é para ser reconhecido com bom testemunho, mas são a guerra. Hoje em dia, com tantas coisas criadas, eles criam umas coisas e falam que é não sei o quê, que é aquilo, que não é, e às vezes não é nada. É uma seta do inimigo. Deus revela a identidade, mas a dor insiste repetir dentro de nós. Às vezes a dor fica dentro da gente, dentro da sua mente, batendo. Mas se entrega, busca uma forma para restaurar. Ainda há tempo. As marcas das feridas dessas palavras dentro do seu casamento, ou até soco, ou até apanhar, a marca fica, as feridas ficam, machuca, mas Deus ainda limpa. Deus limpou Saulo, transformou num grande homem de Deus. Deus tem esse poder de arrancar esse mal, essa seta do inimigo que está dentro do seu casamento. Com esse homem aí, cabeça dura, com esse homem aí roncudo, com esse homem que não tem um diálogo com você, não se abre para você, não conversa com você. Desperta, mulher. Fala com Jesus. Ele vai te ouvir, eu tenho toda a certeza. Há muitas pessoas boas nesse mundo ainda, mas quem existe as pessoas boas, a maioria delas quer acabar com as pessoas boas. Existe pessoas boas que as pessoas mal começam a querer destruir, querer descartar ela, falar que ela não sabe, falar que ela não presta. É fácil você falar de alguém. Mas eu quero ouvir você chegar e falar para ela, deixar ela se expressar e falar. Há casamento, há famílias que hoje em dia vivem por interesse, por algo materiais. É bem de vida, eu tenho um cargão, eu sou aquilo, eu tenho uma casa boa, eu tenho um carro. Mas dentro de casa não tem aquele respeito, não respeita a sua esposa. Para que isso? Que convivência é essa? Jesus vê tudo, Jesus sabe até a nossa mente. Do que adianta você ter um casamento lindo, maravilhoso, de aparência, mas por dentro podre? Não tem o respeito. Quando sai, ou até mesmo dentro da igreja, com aquela aparência, mas quando chega em casa, palavrões, briga, discussões. Deus está vendo, não adianta você mentir para Deus. Ele está vendo. Deus está vendo quem você é. Ele sabe quem você é. Do que adianta você estar aí toda lindona na igreja, todo domingo, mas com o coração podre. A visão daqui desse canal não é para você querer se separar. Ou a visão do canal não é querer que você fique aí apanhando também. A visão é que você busca uma mudança, que há esperança. A esperança é Cristo. Nós possamos passar por tempestade, possamos passar por luta, mas Deus restaura. Luta por aquilo que Deus te deu. Luta pelo seu filho que está aí perdido, seu filho que está preso. Converse. É difícil, mas não é impossível para Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Há momentos na nossa vida que nós temos que formar uma restauração,
mas ainda carregamos as marcas. E isto nos ensina algo a mudar. A restauração não é significar que todos os sinais desaparecem imediato. Não, é passo a passo. Você está lutando aí por esse homem e ele melhorou hoje um pouquinho, continua. Não desiste na primeira etapa. Vai até o final. Às vezes Deus não removeu todas as marcas visíveis da história do seu casamento, mas ele muda completamente o lugar, a pessoa, a forma de se expressar, a forma de falar. Às vezes Deus não espera você estar sem marca para te colocar na mesa. A marca pode servir de uma lição na sua vida. Às vezes a escolha chama, mas as marcas transfere, machuca, né? Jesus cura, Jesus restaura, Jesus levanta, Jesus refaz. Desperta a graça que nos chamou. Jesus nos chama para nos posicionar. Jesus nos chama para nos restaurar. Talvez uma palavra tenha ferido sua identidade. Talvez uma perda tenha arrancado sua segurança.